Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre o esqueleto da cabeça. O esqueleto da cabeça, pessoal, também chamado de crânio, pode ser dividido em duas porções. Uma porção antero e inferior, que nós vamos chamar de víscero-crânio, e uma porção póstero superior, que nós vamos chamar de neurocrânio. É nessa porção que nós vamos encontrar, alojado em seu interior, a parte superior do sistema nervoso central, que nós chamamos de encéfalo. O crânio é formado por aproximadamente 23 ossos. Alguns ossos são pares, outros são ímpares. Nós vamos estudar esses ossos individualmente, só para reconhecê-los. E depois nós vamos estudar os principais acidentes de cada um desses ossos no contexto em que eles estão inseridos no crânio. Nós vamos realizar o nosso estudo, pessoal, sempre de cima para baixo e de anterior para posterior. Por isso, nós vamos começar estudando o osso frontal. O osso frontal, pessoal, é o osso que forma a parte antero-superior do crânio, que nós conhecemos popularmente como testa, e também a parte superior, essa aqui, daquilo que nós chamamos de calota craniana. O osso frontal, ele vai formar uma parte da cavidade orbital e vai se comunicar aqui anteriormente e inferiormente com o esqueleto do nariz. Ele é um osso que se une posteriormente aos ossos parietais. Então, nós temos aqui agora, dando a sequência, tanto da calota craniana quanto da face lateral do crânio, o osso parietal. Ele é um osso par, então nós temos parietal, osso parietal dos dois lados, e ele vai se articular anteriormente com o frontal, inferiormente com o temporal e posteriormente com o occipital, que nós vamos estudar já já. Se nós continuarmos observando a vista lateral, o osso que nós enxergamos inferiormente, vou separar a calota craniana aqui, quando eu precisar dela eu pego. O osso que nós conseguimos visualizar inferiormente ao osso parietal, no crânio montado, é esse aqui. E que aqui nessa peça é esse aqui, pintado de laranja. Esse é o osso temporal. Ele também é um osso par, portanto, nós teremos osso temporal dos dois lados. O osso parietal e o osso temporal vão se articular posteriormente com esse outro osso, que forma a parte posterior da calota craniana, todo o esqueleto posterior do crânio e também o esqueleto de boa parte da base do crânio. Esse é o osso occipital. Se nós seguirmos inferiormente na base do crânio, nós vamos perceber que aqui está um buraco. Nós não temos esse buraco, nós temos um osso ocupando esse espaço. O osso que vai ocupar esse espaço é exatamente esse aqui, o osso esfenoide. E ele vai se articular com os ossos temporais, com o osso occipital. Se nós encaixarmos o osso esfenoide aqui na base do crânio, nós vamos perceber, vou recolocar aqui o osso frontal, que nós estamos fechando
o crânio inferiormente. Então vejam que agora na base do crânio eu tenho o osso occipital, eu tenho uma parte dos ossos temporais, eu tenho o osso esfenoide, e vejam que o osso esfenoide se projeta aqui lateralmente, nesta região. E aí fica faltando só o fechamento da face. A face é formada por vários ossos. Eu acho que até a parte de arquitetura mais complexa. Anteriormente, ela se articula. Logo abaixo do osso frontal, vão vir dois ossos que formam o esqueleto ósseo do nariz. São os ossos nasais. E eles são em número de 2, portanto é um osso par. Lateralmente aos ossos nasais, formando uma boa parte da região da face, e também formando esse processo aqui onde vão ficar alojados os dentes da arcada dental superior, nós temos a maxila. A maxila também é um osso par. Se nós virarmos lateralmente agora, nós vamos ter esse pequeno osso, que aqui nesse contexto é esse osso aqui. Antigamente ele era chamado de malar, porque malar em latim significa maçã, e ele é exatamente o osso da maçã do rosto. Então, hoje, na nomenclatura anatômica atual, nós chamamos esse osso de zigomático. Ele também é um osso par. Nós temos um osso zigomático de cada lado. Se nós seguirmos agora numa vista lateral, nós vamos poder enxergar aqui, ó. E para vocês entenderem esse contexto, eu estou nesta região, deixa eu puxar para cá. Eu estou aqui, ó, nesta região interna da cavidade orbital. Nós vamos ter este pequeno ossinho amarelinho, que também é par, vejam, nós temos um de cada lado, e que é o osso lacrimal. Ele vai ficar dentro, na parede medial da cavidade orbital. Se nós observarmos agora posteriormente, pessoal, essa porção, e dá para entender que eu estou entrando na cavidade nasal e observando a parte interna do crânio, nós vamos encontrar este osso, que é o osso palatino. Vejam que se eu virar aqui inferiormente, o osso palatino vai ajudar a formar o que nós chamamos popularmente de céu da boca, e que na verdade anatomicamente recebe o nome de palato. O osso palatino ajuda a formar, junto com a maxila, o que nós chamamos anatomicamente de palato duro. Eu acho que os ossos que eram possíveis de serem identificados nesta peça, nós já o fizemos. Vamos dar sequência agora, pegando o seu osso esfenoide. Vou remover aqui a calota craniana para ficar mais fácil, tá, pessoal? Só para vocês tentarem entender o contexto, aqui dentro, ó, da cavidade craniana, ele é exatamente o osso que está ocupando esse espaço aqui, nessa peça. Então, se eu colocar por similaridade, ele estaria aqui. Eu consigo visualizar essa parte aqui, ó, do osso esfenoide, aqui, nessa região do crânio. Todo o restante dele é visto ou internamente ou na base do crânio, aqui nessa região. Isso aqui é osso esfenoide. Um outro osso que nós podemos mostrar para vocês, olhem como ele é pequenininho. Esse aqui é o osso vômer. É um osso que ajuda a formar o septo nasal. Ele é um osso bem interno, é só uma lâmina óssea que participa da formação do septo nasal.
e a visualização dele no crânio é muito dificultada. Ele só é visível aqui no interior da cavidade nasal. Se nós observarmos aqui por trás, nessa cabeça, esse aqui é o osso vomer. Nós temos ainda um outro osso de arquitetura bem complexa, é o osso etmoide. O osso etmoide, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui no contexto da peça. Ele é um osso interno da cavidade nasal e essa porção aqui do etmoide, que nós vamos estudar como crista etmoidal, é exatamente esta porção aqui que nós conseguimos visualizar no interior do crânio. Então vejam que inferiormente esse osso desce e ele forma o esqueleto interno do nariz. Essa lâmina óssea dele aqui, ó, que eu tô pensando, bem pequenininha, é a outra parte óssea do septo nasal. Então, essa parte do etmoide, que nós vamos chamar de lâmina perpendicular do etmoide, junto com o osso vomer, formam uma parte do esqueleto do septo nasal. E por fim, pessoal, nós temos um outro osso de bem fácil identificação. É o único osso móvel do crânio, que é a mandíbula. A mandíbula, não preciso, fazer maiores demonstrações. É um osso bastante fácil de identificar a sua localização no crânio articulado, com todos os ossos já unidos entre si. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Nós vamos agora estudar os principais acidentes ósseos de cada um desses ossos no contexto do crânio montado. Até lá, pessoal, não percam!